Nós te adoramos, Deus infinito, e a teu Filho, o nosso Redentor, teu Santo Espírito, nós exaltamos, é nosso guia e real Consolador. Nós te adoramos com nossa vida, vem e concede a nós tua graça e paz também. Nossa esperança é ver-te em breve e te adorar, Senhor, para sempre. Amém. Santo, eterno Deus e Pai que habitam nos altos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos como família, como filhos teus, para levar um culto de adoração a Ti. Fica com cada filho teu que veio até este local, Senhor, que teu Santo Espírito possa estar conduzindo, esclarecendo dúvidas e possa, Senhor, estar nos fortalecendo para a eternidade. Abençoe todas as nossas visitas, Senhor, que vieram até aqui, estão no nosso meio, que o Senhor tenha uma bênção especial para cada uma delas. Nós te rogamos, Pai amado, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. Olha como está bonito aqui na frente. Todo sábado, essa mesma hora, mais ou menos por aí, aqui à frente fica muito bonito, porque são as crianças da nossa igreja. E hoje eu fiquei feliz porque sobrou essa oportunidade para mim poder contar uma história bonita para eles. E eu fiquei pensando, puxa vida, esse pessoal aí merece uma história bonita. E a história mais bonita que a Bíblia fala está aqui, que é a história que Jesus conta a cada um de nós. E hoje a gente vai falar de mas a gente vai fazer alguma coisa aqui com essa igreja. Essa igreja que vai ter que se movimentar hoje. Aqui em Mateus 14 conta uma história de Jesus. Essa história é bonita. Jesus anda sobre as ondas do mar. Já viu alguém andar sobre águas? Pois é, isso aí Jesus fez. E não só Jesus, teve uma outra pessoa que fez também. Mas diz essa história que um dia Jesus ele pregou para uma multidão. E essa multidão, depois de pregar, ele foi se encontrar com o pai dele. Mas hoje nós precisamos aqui também que a igreja, vocês aqui, olhem para a igreja aqui, ó. Vamos fazer essa igreja trabalhar um pouco? Como é teu nome aqui, ó? Vem aqui, você que está de bonitinho aqui, vem cá. Como é teu nome? Vem aqui, Gabriel. Vamos fazer essa igreja trabalhar um pouquinho? Parece que estão com frio, não estão? O que você acha? Então manda eles fazer assim, ó, eles vão ser parte da história. Eles vão representar, sabe o que aqui? O mar. E como é que eles vão poder representar o mar? Vamos fazer eles levantar a mão para cima, assim, ó. Toda a igreja. Diga para eles levantar. Se manda agora um pouco. Manda a igreja levantar a mão. Diga, levante as mãos.
Levante as mãos. Viu? Vamos pensar bem cedo. Mas não é só levantar, não. Diz, chacoalha os dedos assim, igual a maioria fazendo assim. Isso aí representa o mar. Esse aqui é o mar. É o mar. Aí estão fazendo parte da história. Aqui é o mar. O mar está tranquilo. Aí quando está com o dedo tremendo assim, está tranquilo. Agora o mar vai ficar agitado. O mar agitado é... Faça o mar agitado para eles. Manda eles agitar o mar. Agitem o mar. Então agitar. Agora fica calmo. Manda eles ficar calmo. Fiquem calmo. Calma, tranquilo. Viu? Eles vão fazer parte dessa história. Então, essa história diz o seguinte, Gabriel diz o seguinte, essa história, e para os demais aqui. Jesus, um dia depois de pregar para muitas pessoas, ele falou para os discípulos, olha discípulos, vocês pegam e passem para frente. Agora nós vamos aqui olhar um pouco para trás, aqui, ó. Eles entraram num barco e o barco vai representar esse púlpito aqui. E esses três ali estão representando os discípulos. Tá? Eles vão representar os discípulos agora. Então eles pegaram e saíram, enquanto isso Jesus foi o quê? Fazer? Orar. Jesus foi orar. E Jesus estando orando assim, de repente, aqueles discípulos longe, distante de Jesus, de repente, depois que Jesus terminou de orar, eles olharam assim no meio do mar, e olharam para o fundo assim, quando olharam assim, alguma coisa estavam vendo. Cadê o mar? O mar. De repente eles viram assim alguém andando em cima daquelas águas. E aquela pessoa vinha vindo assim, faz agitado, e as águas estavam meio agitadas, eles estavam com medo. E eles viram aqui, nossa, quem será que lá? Será um fantasma? De repente falou assim, quem que é que está se aproximando aí? Não demais, sou eu. Quem? Jesus. E daí... Pedro, que estava no barco, eu sou um Pedro também da vida, eu represento um pouco dele, eu falo assim, mas se é Jesus mesmo, a história diz assim, se é Jesus, deixa eu ir ter contigo então. Então venha, Pedro. E daí Pedro, cada um de nós tem um pouco de Pedro na vida, começou a andar, e foi, cadê o mar, irmãos? Cansaram já? Começou a andar e começou a olhar para os lados e se afogar e começou a tremer, meu... Tenha fé, Pedro. E assim termina a história. Jesus socorreu Pedro, assim como socorre cada um de nós. É só a gente não ficar olhando para os lados. Obrigado pelo mar, obrigado pelas crianças que estiveram aqui na frente, e que Deus seja louvado com essa história, e que vocês aprenderam, né? Que Jesus está em todos os momentos com a gente. Amém? Podem retornar agora para o banco de vocês, e agora vamos ter uma história para esses adultos também. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.
mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Vocês estiveram naquele final de semana que o pastor Alex esteve na sexta-feira, e ele falou algo interessante, que quando ele mudou no prédio onde ele começou a fazer ali o ministério dele, o trabalho dele, e ele imaginou: como que eu vou poder falar com essas pessoas? Não conheço. E a esposa dele fez uma canjica e ele ganhou o vizinho dele através da canjica. Vocês lembram dessa história do pastor Lex? Ele está lá na internet, você pode conferir lá essa história muito interessante. Mas nós temos aqui o programa, né? Jesus, o pão da vida. Diz ali Amós 8, verso 11, que diz ali, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E diz: andarão de um lado a outro procurando, mas não encontrarão. A igreja está aí lançando esse programa da colheita do dia 27
de outubro a 2 de novembro, todos aqueles que estão aí com o seu pequeno grupo, dando estudo bíblico, já começam a falar lá no teu grupo deste programa da igreja, que é a colheita. Todo aquilo, nosso trabalho que fizemos durante o ano, é o momento de trazermos essas pessoas para a igreja. E nós temos aí então o desafio, né? Eu não sei se todas vocês são igual a Helena. A Helena sabe fazer um pão caprichado. E você pode fazer um pão, talvez não igual a Helena, mas igual só você sabe fazer. E ganhar o coração de alguém com aquele pão. É um desafio. Você vai preparar o seu pão, tá? E aquele vizinho, quem sabe você ainda não teve um contato com ele, você vai poder levar um pão e quebrar aquele gelo, né? Fazendo este contato através do pão. E depois você, não o pão de centeio, mas você vai poder ter a oportunidade de levar o pão, que é a palavra de Deus. Tá? Então, querido, é um desafio, pense nisso. Tá? Vem amanhã no batismo, com certeza o pastor vai estar dando mais ênfase também a este projeto da igreja para este final de ano. E outra coisa que eu comecei domingo passado, lembra que eu falei que a previsão era de chuva? Lembra? E choveu, realmente choveu. Não dá para mexer em telhado com chuva. E amanhã, qual é a previsão de amanhã? É chuva também? Pois é, esse é o que eu ouvi falar também, de chuva. Tá? Mas, querido, vá se preparando aí, tá? Vá se preparando. Porque quando chove, eu ouço o barulho da chuva cair e eu lembro dessas pessoas que precisam da nossa ajuda. Eu queria aqui, a Fran é a fotógrafa da igreja. Eu queria assim, Fran, pedir para você, nós já fizemos, eu estava contando, mais de 10 casas nós já construímos ou ajudamos a reconstruir em tempos passados. E nós deixamos de fazer isso, mas eu queria pedir para a Franciele, que hoje nós temos a internet que você pode colocar. Então eu queria, Franciele, que você fosse no começo da obra e fotografasse como está a casa, e depois no final, depois de pronto, eu queria que você poderia fazer isso para a gente? E tirar foto de todos aqueles que vão estar lá, de manhã e no final da obra, tá? Para que a gente colocasse aqui depois, está mostrando para vocês. Porque, querido, falar que amamos é muito gostoso, mas isso é fácil. Mas quando eu tenho que dedicar tempo da minha vida para fazer alguma coisa, aí custa, tá? Porque amar custa dinheiro também. Custa tempo, custa dedicação, tá? E eu quero desafiar você, irmão, para que nós façamos esse trabalho lá na casa da irmã Aurora e na casa do irmão Daniel. Tá? Se o tempo estiver bom amanhã, o irmão Manuel disse que 9 horas é muito tarde. 8 horas, tá bom? 8 horas, se não estiver chovendo, 8 horas amanhã estaremos aqui, tá? Agora, se chover, ficamos para o próximo dia 6. Dia 6, tá ok? É uma grande alegria estarmos com os irmãos nessa manhã de sábado, né? Nós, mais uma vez, estendemos a todos nossas mais cordiais boas-vindas, sejam todos bem-vindos, né, à casa de Deus nessa manhã de sábado. Estamos aqui com a equipe de Reavivamento e Reformas e dando uma ênfase especial no dia de sábado, que é um dia muito especial, onde Deus, né, separou para que nós tivéssemos esse encontro especial com Ele. E a Bíblia, lá em Isaías capítulo 58, versículo 13 ao 14, tem uma promessa muito maravilhosa para nós, aqueles que, né, são fiéis à guarda do sábado. Diz assim: se desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamare ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitará no Senhor
e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então essa é a promessa de Deus. Deus nos promete fazer nós andar sobre os altos da terra, nos sustentar com a herança de nosso pai Jacó, se nós formos fiéis à guarda do sábado. Bom, parabéns para você que está aqui hoje, né, honrando esse dia do Senhor. E vamos agora louvar a Deus em pé, cantando as estrofes do hino 531. 531. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. A Bíblia diz no Salmo 55, 22: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aqui tenho nas minhas mãos um pedido de intercessão. A irmã Vanilda pedindo aqui peço que os irmãos orem para as seguintes pessoas: Valdete Castro, José Roberto Castro, Paulo Henrique Castro. A Valdete e o Paulo já tiveram estudo bíblico, estão meio perturbados após a morte de um membro de sua família, que é seu filho Diego. Então que Deus possa estar atuando nessa família, e nós aqui como irmãos vamos interceder por esta família, assim como também, com certeza, em cada coração existe um pedido, um agradecimento, uma intercessão, seja o que for, vamos nos colocar de joelho na presença do nosso Pai e pedir a Ele a graça dEle e a bênção dEle sobre nós. Pai querido, estamos agradecidos por mais uma semana que passou, pela proteção que o Senhor deu a cada um de nós, pela água, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por esse Pai maravilhoso que temos, que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, Pai. Pai querido, estamos felizes porque estamos aqui depois de 6 dias aos Teus pés. Pai amado, aqui é o melhor lugar do mundo. Nos ajuda, Senhor, a entender cada dia o plano da redenção para a nossa vida, Pai. E que possamos ser instrumento em Tuas mãos para que possamos interceder e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Aqui foi colocado um pedido, irmã Vanilde,
sobre essa família que está passando por um momento difícil, perdeu alguém que eles amavam, e que nós também, Pai, que o Senhor possa estar com os pais dessa pessoa, do Diego, que o Senhor possa estar cuidando deles, que eles possam refletir sobre a vida e que eles possam, Pai, entregar o coração a Ti, Pai. Sabemos que no meio desse mundo, nas nossas aflições, só encontramos paz em Jesus Cristo. Que eles possam também encontrar essa paz que temos, Pai. Pai querido, assim como essa família, existem outros pedidos no nosso coração, coração da nossa igreja aqui. Cada irmão tem seu pedido, seu agradecimento, que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, atender aqueles irmãos que não se expressaram, como a irmã Vanilde, mas com certeza estão aqui clamando a Ti, Pai. Que o Senhor possa colocar as bênçãos na vida de cada um de nós. Nós pedimos porque precisamos de Ti, Pai. Nesse momento também queremos agradecer pelos nossos amigos que estão aqui com a gente. Que eles possam sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo. Que eles possam sair daqui com a certeza que se encontraram contigo e que possam voltar outras vezes aqui conosco, Pai. Pai querido, também temos um pedido especial como igreja. A lição está falando sobre unidade, Pai. Nos ajuda a nos unirmos, termos mais amor um com o outro. Que possamos entender, Senhor, que o amor de Deus é aquele que, sem egoísmo nenhum, nós possamos aceitar nossos irmãos como eles são, Pai. Pai querido, outro pedido é, como igreja e indivíduo, Pai, que o Senhor possa nos batizar com o Espírito Santo. Nos renova, Senhor, a cada dia, nos reaviva, para que possamos te contemplar a cada instante e sermos transformados por Ti, Pai. Pai amado, também pedimos pelo pregador dessa manhã, o irmão Valmiro, que ele não venha falar daquilo que ele pensa, mas daquilo que a Tua palavra diz, Pai. Aquilo que precisamos, e que nós não sejamos somente ouvintes, que estejamos aqui só para alisar esses bancos, mas que possamos ser praticantes, Pai, daquilo que Teu Santo Espírito vai trazer para nós nessa manhã. Fica conosco, suplicamos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção, é sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Um bom dia, um feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos que estejam no nosso meio. A equipe de reavivamento espiritual que nós temos aqui no Sítio Cercado, nós temos o irmão César, o irmão Jair, o irmão Pedro, e quem vos fala é o irmão Valmiro. O objetivo dessa equipe é fazer com que nós repensamos algumas coisas que nós já fazemos. Repensar aquilo que nós fazemos, porque existe uma teoria, que é a teoria do caminho percorrido.
que você só vai criar habilidade em fazer alguma coisa depois que você fizer essa coisa várias vezes. É que nem vir à igreja. Quando você veio pela primeira vez à igreja, a esta igreja, que você não conhecia, e alguém te deu um endereço, o primeiro dia é difícil você vir. A gente erra uma rua, erra outra, mas depois que você faz isso, semana após semana, mês após mês, ano após ano, isso fica automático. Então nós observamos que quanto mais nós fazemos uma coisa, mais fácil fica fazer aquilo. E o objetivo dessa equipe é que nós repensar aquilo que nós já fazemos. Quanto ao nosso tempo, quanto aos nossos bens, quanto à nossa vida de comunhão com Deus. Como nós educamos os nossos filhos. Nós já estudamos tudo isso na Bíblia. Porque quando nós nos tornamos adventistas, nós temos um estudo bíblico. E a igreja adventista, ela tem por critério, não se batiza ninguém se torna membro da igreja adventista antes de estudar todos os assuntos pertinentes e de você ter a convicção, ser tocado pelo Espírito Santo, que isso é a verdade. Então isso que a equipe de reavivamento espiritual está fazendo, passando em todas as igrejas, é apenas rever aquilo que nós já sabemos. E hoje o tema que nós estaremos tratando, nós estaremos falando sobre o nosso tempo e sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Agora que nós abrimos a nossa Bíblia, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele o que está na sua palavra. Porque nós não devemos ler a palavra de Deus sem pedir a instrução do Espírito Santo. Curve a sua fronte e vamos orar. Santo e eterno Deus, Senhor Jeová, te agradecemos, Senhor, por a bondade que o Senhor nos tem concedido. E agora, Senhor, ao estarmos lendo a tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe na nossa mente e no nosso coração. E que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. E que nós possamos colocar em prática em nossa vida, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus que te pedimos. Amém. Antes de nós lermos o texto, eu apenas gostaria de fazer uma observação. Existem momentos na nossa vida que são momentos diferentes. Na nossa vida, nós levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, lavamos o rosto, escovamos os dentes, vamos trabalhar ou vamos para a escola, ou vamos cuidar dos afazeres da casa, quem é profissional do lar, e depois voltamos a almoçar, à tarde fazemos as nossas atividades, voltamos para casa à noite, fazemos alguma coisa, depois dormimos, acordamos e assim por diante. Mas existem momentos na nossa vida que são momentos diferentes, momentos importantes. Eu não sei, você que é casado, você que está aqui que é casado, eu não sei se você lembra, mas eu me lembro a primeira vez que eu dei um beijo na minha esposa, que não era a minha esposa. Mas assim, antes de que eu beijasse a minha esposa, eu já tinha beijado outras meninas. Mas por que eu lembro do beijo da minha esposa e não lembro do beijo das outras meninas? Porque foi especial. Foi diferente. E não é à toa que eu estou casado com ela e tenho 2 filhos maravilhosos, lindos. De repente os outros não podem de repente discordar, mas para mim é lindo. E nós observamos que o quê? Que existe momentos na nossa vida que existe instantes que são especiais. Coisas que nos vêm à memória. Eu me lembro do nascimento do João Pedro, eu assisti o parto. Eu lembro do nascimento da Isabelle, eu também assisti o parto. Eu me lembro da minha formatura da faculdade. Eu me lembro do meu batismo e me lembro as palavras que o pastor falou para mim dentro do tanque.
Existem momentos da nossa vida que fica marcado. E nós observamos que Deus também usa esse mesmo método. Jesus, nos seus ensinos, ele ensinou muito por parábolas, que eram coisas que as pessoas, era o cotidiano das pessoas. E as pessoas podiam palpar, podiam tocar. Jesus falou sobre a videira, e as pessoas conheciam a videira. Jesus falou sobre a dracma, as pessoas conheciam a dracma. Jesus falou sobre o filho pródigo, porque a maioria de nós temos filhos, e os nossos filhos tomarão decisões. Jesus falou de coisas do nosso cotidiano, para que nós pudéssemos aprender lições espirituais. E eu gostaria que você acompanhasse comigo Gênesis 2, do capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. E depois continua o texto. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E o texto continua. Mas agora eu gostaria que você mentalmente, que você já leu, você já estudou, que você fosse lá em Gênesis 1, capítulo 1, mentalmente. E lá, nós lembramos que está escrito que no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E nós vemos que neste instante, Deus criou a luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E nós observamos de toda a criação, do primeiro dia até o dia 6º, que Deus coloca depois da sua criação, ele diz, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Ele continua criando e diz, foi tarde de manhã o segundo, tarde de manhã o terceiro, tarde de manhã o quarto, tarde de manhã o 5º dia, e foi tarde de manhã o 6º dia também. E nós não observamos um relato bíblico, no 7º dia, Deus dizer, e foi tarde de manhã o dia 7º. Nós observamos Deus criando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o 4º dia, porque ele delimita o tempo. Foi tarde de manhã. E quando chega no sábado, nós vemos que a Bíblia diz que ele apenas terminou toda a sua obra. E ele descansou nesse dia. E ele abençoou e santificou o dia 7º. E às vezes pode vir na nossa mente, por que Deus não colocou e foi tarde de manhã o 7º dia? Eu não sei se vocês, claro, vocês sabem, porque vocês estudaram. Existem alguns versículos bíblicos que me chamam muita atenção. Existe um versículo bíblico que diz que o salário do pecado é a morte. E existe outro versículo bíblico que diz o seguinte, que o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado é a transgressão da lei, quando que se originou o primeiro pecado? Nós vemos que Adão e Eva pecaram, mas antes de Adão e Eva, alguém pecou. E no céu. Lúcifer pecou no céu. Se a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, Lúcifer pecou no céu. Não sabemos quanto tempo antes de criar a terra. Mas nós sabemos que Lúcifer transgrediu a lei de Deus no céu. E nós observamos que qual é o 4º mandamento da lei de Deus? Está lá em Êxodo 20, capítulo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós vemos que o 4º mandamento da lei de Deus é o sábado. Ele fala desse dia especial. E Lúcifer transgrediu a lei de Deus no céu. Então nós vemos que a lei de Deus, ela não foi criada neste mundo. Deus não criou o sábado
Deus não criou o sábado na semana da criação, porque o sábado já existia. O sábado, ele está no 4º mandamento da lei de Deus. E a lei de Deus é o caráter de Deus. E nós observamos que muitas vezes nós ficamos pensando, tem muitas pessoas que dizem, que questionam a vigência do sábado nos nossos dias. Mas nós observamos que o quê? Que o sábado já existia. E nós vemos no livro de Isaías que a Bíblia diz que na nova terra, de um sábado ao outro, de uma lua nova ao outro, nós iremos adorar o nosso Deus. Então nós vemos que o sábado existia antes de nós, antes da criação da terra. E nós vemos que o sábado, segundo o livro de Isaías, o sábado vai continuar existindo. E nós observamos o sábado fazendo algumas coisas e deixando algumas coisas de fazer nesse dia especial. Eu gosto muito do exemplo que está relatado na Bíblia, lá em Êxodo 16, a partir do versículo 22, onde Deus, Moisés tira o povo do Egito e o povo está no deserto. O que nós temos no deserto? Me ajudem. Me ajudem, igreja. Serpente no deserto? Muito obrigado, meu irmão. O que mais nós temos no deserto? Exatamente, nós não temos comida nem água, mas temos cactos. Nós temos no deserto areia. À noite nós temos um frio. De dia nós temos um calor muito grande. E o que nós conseguimos cultivar na areia? Muita pouca coisa. Então nós observamos que o quê? Deus tira o povo do Egito e o povo vai para o deserto e chega no deserto, o povo começa a perguntar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Começaram a ter fome e sede. E o povo começou a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. E nós vemos aqui em Êxodo 16, capítulo 16, que Deus faz algo maravilhoso. Ele coloca para o ser humano que vai haver o quê? Que Deus daria o pão do céu para as pessoas. Que o maná iria cair do céu. E as pessoas poderiam colher, poderiam comer cozido ou assado. E nós observamos que no relato bíblico existiam alguns critérios para que você pudesse se alimentar do maná. O primeiro dele, você tinha que colher o maná pela manhã. Porque quando o sol viesse e ficasse muito quente, o maná derretia, sumia na areia. Então você tinha que colher pela manhã. E você poderia colher uma porção que você fosse comer nesse dia. Você não poderia comer uma porção e deixar parte para outro dia. Você tinha que comer o maná no mesmo dia. E se você deixasse para outro dia, o maná ia estragar, ia criar bicho. E nós observamos que o quê? Que quando Deus dá todas as orientações, o maná ainda não estava caindo. É como se Deus dissesse, olha, vai acontecer e para que vocês se beneficiem, vocês têm que pegar pela manhã. Não pegue para sobrar, porque se você pegar para sobrar, vai estragar. E você vai pegar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Você vai pegar dobrado. Porque no 7º dia, você não vai colher. E nós observamos que o quê? Deus deu as orientações e no primeiro dia caiu o maná. O relato bíblico diz que as pessoas foram coletar o maná. E alguns fizeram o quê? Guardaram o maná para o outro dia. Como era desobediente esse povo. Como esse povo
era desobediente. Deus disse: pegue uma porção só para o dia, não guarde para outro dia, porque se você guardar para o outro dia, vai apodrecer, vai estragar, vai cheirar mal e vai criar bicho. E mesmo Deus orientando, alguns do povo guardou e criou bicho. E eles coletaram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia. Eles foram e coletaram 2 porções. Uma porção para a sexta-feira, para o sexto dia, e uma porção para o sétimo dia. E quando foi no sétimo dia, eles já tinham tido a experiência de que se guardasse de um dia para o outro nos dias anteriores, o maná estragava. E no sétimo dia, aqueles que guardaram foram lá, pegaram, abriram sua vasilha de maná e ela não havia bichado, ela não havia estragado. Porque Deus assim ordenou. E nós vemos no relato bíblico que algumas pessoas saíram no sábado para procurar e não encontraram. Nós observamos nesse relato que Deus está fazendo o quê? Está dando a oportunidade. Deus deu a oportunidade para aquelas pessoas de confiarem na palavra de Deus. E nós observamos que o quê? Que algumas pessoas não confiaram na palavra de Deus. Porque desobedeceram, guardaram o maná de um dia para o outro, estragou. Alguns não coletaram o suficiente na sexta e foram procurar no sábado. E lá não tinha. E nós vemos que Deus comprova a observância do sábado. E quando nós vemos Deus nos dias, na semana da criação, criando todas as coisas, e foi tarde e manhã todos os dias, e quando Deus chega no sábado, o que Deus criou no sábado? Deus criou no sábado um intervalo de tempo especial, um intervalo de tempo diferente, um intervalo de tempo que foi abençoado e santificado, onde nós temos a oportunidade de usar esse intervalo de tempo para a honra e glória do nosso Deus. Nós observamos que o sábado ele tem algumas orientações especiais. E a irmã White ela escreve dando algumas orientações. E ela coloca o seguinte, o que a Bíblia também coloca. Porque o que Ellen White faz orientações, as orientações dela não fogem do que a palavra de Deus diz. E nós observamos que a irmã White ela coloca que nós devemos começar a semana se preparando para o sábado. Embora nós vemos que a Bíblia diz que o dia da preparação é a sexta-feira, onde nós devemos nos preparar para receber o dia, o intervalo de tempo que foi santificado e abençoado. E nós observamos que ela coloca que durante a semana, na quinta e na sexta, nós devemos deixar a nossa roupa arrumada para que no sábado pela manhã a gente possamos nos vestir. Que os alimentos que podem ser preparados na sexta-feira, eles devem ser preparados na sexta-feira. Mas ela faz uma observação interessante, que ela diz o seguinte, ela faz essa observação relacionada com a região dos Estados Unidos. Nós sabemos que nos Estados Unidos eles têm uma época quente, mas tem uma época em alguns locais do país deles que neva. Tem que ter aquele caminhão para limpar a neve da rua para que eles pudessem caminhar. E ela faz uma observação. Os alimentos podem ser preparados no dia anterior, mas não há necessidade de nós comamos esse alimento frio no sábado. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos esquentar esse alimento. Nós vamos observar, porque a Bíblia diz que nós não podemos ir nem para a direita e nem para a esquerda. E nós observamos que os líderes do povo de Israel colocaram que se você cuspisse na grama no sábado, você estava regando a grama. Que você não poderia andar mais de 1 quilômetro.
Se você fosse para algum lugar e desse 1 quilômetro e você faltasse mais 1 quilômetro, você não poderia ir. Os líderes criaram tanto empecilho que o sábado, a adoração desse intervalo de tempo abençoado e santificado, se tornou um fardo. E as pessoas, o que? As pessoas sentiam dificuldade de adorar a Deus. Porque eles estavam adorando a Deus da visão humana e não da visão de Deus. Eu gostaria de ver aqui quantos são desbravadores, ou já foram desbravadores. Vamos, então tá bom. Quem é desbravador ou quem já foi desbravador? Você já fez fogo com pedra ou por fricção de madeira? Quantos já fizeram fogo com pedra ou por fricção de madeira? Nós temos uma irmã, temos um rapaz aqui, nós temos ali o nosso diretor, a esposa. E nós observamos que o quê? Que fazer fogo? Eu também já fiz fogo com a fricção da madeira. Eu não sei quanto tempo o nosso diretor levou, mas eu levei 2 horas. Até achar a madeira certa, que vai ficar embaixo de base, até achar a outra madeira certa, que você vai fazer a fricção, até você fazer a fricção, até você criar uma brasa, para você botar fogo, eu levei 2 horas. Só tentando fazer o fogo. Para cozinhar nem se fala. Então nós observamos o quê? Que no deserto, quando nós temos a orientação bíblica, que você não deveria cozinhar, acender fogo e tudo mais, nós estamos relatando o quê? Que nós precisamos usar melhor esse intervalo de tempo que Deus nos dá, que foi abençoado e santificado, para comunhão com Deus. Devemos aproveitar esse momento, esse dia especial, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Nós devemos deixar alguns afazeres do lado, como foi lido aqui na frente, que é um dia que nós devemos fazer a vontade de Deus nesse dia, não a minha própria vontade. A minha vontade que eu tenho, que é de trabalho, de afazeres, de estudo, de coisas do cotidiano, eles devem cessar na sexta-feira. Porque no sábado é um dia que eu não devo seguir os meus caminhos, mas sim os caminhos que Deus quer que nós sigamos. Que é fazer a vontade de Deus, falar sobre o amor de Deus, ajudar as pessoas. E nós devemos também aproveitar o sábado para que nós possamos observar na natureza a mão de Deus. No sábado pela tarde, é o momento que nós temos de adorar a Deus nos nossos cultos JA, mas é um momento também que de repente se eu consigo ir num bosque, num parque, junto à natureza, junto a um rio. Eu não sei quantos aqui observaram, mas eu já observei muito. Que quando você olha um rio correndo, você fica pensando, olha, essa água vem, não para de vir. E às vezes você fica pensando, de onde sai essa água? Essa água vai para o mar. Mas daí aquela água que não para de sair. Aí nós vemos o quê? A mão de Deus. Você vê uma planta, uma árvore que cresce, faz uma sombra bonita, produz frutos. E nós vemos o quê? Pelo menos vem à minha mente a semana da criação. Foi Deus que criou. O sábado é um dia especial, abençoado e santificado por Deus, onde nós devemos meditar na criação de Deus. Meditar no que Deus faz pela nossa vida, o que Deus faz por nós. Exatamente, nós estamos na primavera. E nós vemos que o quê? Que as estações, elas não mudam. Sempre no mesmo tempo as flores florescem. Como que a flor sabe que ela tem que florescer? Ela não sabe. Isso é o quê? É o domínio de Deus nas estações. As estações sempre tiveram, desde o início até hoje. Nós temos as mesmas estações. E as estações estão todos os dias. Eu fiz um cálculo aqui, que nós temos 24 horas em um dia de sábado, nós temos 1.440 minutos e temos 86.400 segundos. E se nós fôssemos observar quanto tempo
que eu levo na comunhão com Deus e quanto tempo, de repente, eu levo fazendo coisas que não deveria ser feita. Porque a Bíblia diz que no sábado, eu dou graças a Deus pelo sábado. Porque no meu trabalho, eu tenho muitas atividades. E tenho muitos problemas também. Que quem tem que resolver sou eu. Eu peguei 2 semanas de férias para me ajudar a cuidar da minha esposa e da minha filha, da Isabelle. E no meu trabalho, ficou lá. E algumas coisas se acumularam. Porque quando eu pego férias, não é reposto. Fica lá, o que eu tenho que fazer fica lá. E essa semana foi a primeira semana que eu voltei. Foi muita correria, uma loucura. Eu tinha que fazer muitas coisas no mesmo dia e ao mesmo tempo. Para tentar o quê? Vencer aquilo que eu precisava fazer. Mas eu dou graças a Deus pela sexta-noite. Porque quando chega a sexta-noite, eu não me lembro mais do meu trabalho. Eu não me lembro mais das minhas dificuldades, dos problemas que eu tenho que resolver lá. Porque esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo que eu esqueço do meu trabalho. Eu esqueço das dificuldades que eu tenho, dos problemas que eu tenho que resolver. Porque esse dia é um dia de comunhão com Deus. É um dia que eu estou ligado com Deus. Que pela manhã nós temos a oportunidade de vir à igreja. À tarde nós temos a oportunidade de vir no JA. Nós temos a oportunidade de fazer trabalho missionário, falar para as pessoas, para os vizinhos, sobre o amor de Deus. E eu, particularmente, esqueço do meu cotidiano. Porque esse dia é um dia especial. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Eu ouvi um sermão que o pastor fez a seguinte observação. O título do sermão daquele pastor era: qual o sábado mais importante? E ele começou lá do Éden, o sábado da criação. E depois ele pontuou alguns sábados. O primeiro sábado que o maná caiu. E ele começou a pontuar os sábados importantes, que de repente alguém poderia achar o mais importante da Bíblia. E ele comentou sobre o sábado na Nova Jerusalém. O primeiro sábado após a volta de Cristo. Que nós teremos a oportunidade de adorar a Deus e observar o sábado na presença do Criador do sábado. E quando ele colocou sobre qual que seria o sábado mais importante, muitas pessoas tiveram a sua opinião. Um achou que era um sábado, outro achou que era o outro, da criação, ou no céu, ou o primeiro sábado do maná, ou o primeiro sábado que a Bíblia relata que Jesus estava na sinagoga. Mas, no entanto, o pastor no final ele disse o seguinte: Deus nos dá a oportunidade de cada momento. E nós observamos que o sábado mais importante da minha vida e da sua vida é o que o apóstolo coloca aqui em Hebreus. É o dia que se chama hoje. O sábado mais importante neste momento é o nosso sábado, é hoje. Porque é hoje que eu tenho a oportunidade de me reconciliar com Deus. É a oportunidade que eu tenho de, Senhor, se eu não tenho observado o dia que o Senhor, esse intervalo de tempo que o Senhor abençoou e santificou, este é o momento. Este é o sábado principal. Porque hoje eu tenho a oportunidade de conversar com Deus, não somente a respeito do sábado, mas a respeito de toda a minha vida. Nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Nós temos a oportunidade de olhar para trás e ver que o sábado é um memorial da criação. Depois que Deus fez todas as coisas,
Ele criou, Ele abençoou e Ele santificou esse intervalo de tempo que nós chamamos sábado. Que eu e você possamos estar mais atentos para como Deus quer que nós observamos o seu dia. Nós observamos esse intervalo de tempo. E eu gostaria que neste momento, gostaria que o irmão colocasse um fundo musical. Por 1 minuto, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar, vamos relembrar como que nós nos preparamos para o sábado. Como que você, desde a segunda-feira da semana passada até a sexta-feira, como que nós preparamos, como que nós demos as boas-vindas do pôr do sol da sexta. Feche os seus olhos e imagine, recapitule tudo o que você fez durante a semana passada e como você adentrou as horas sagradas do sábado. Pode fechar os seus olhos. Que Deus abençoe você. Que nós possamos estar ligados com Deus. E quando nós falamos sobre reavivamento e reforma, nós falamos sobre o nosso tempo, os nossos talentos, falamos sobre as nossas finanças. E quando nós falamos sobre o nosso tempo, é o tempo que eu desprezo, é o tempo que eu dispenso para Deus em todos os dias da semana. Mas principalmente o tempo. Como eu utilizo o tempo das horas sagradas do sábado. Que Deus abençoe você. E que Deus ilumine e transforme nossas vidas. Para que possamos, muito em breve, estar naquele primeiro sábado nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Amém. As tuas verdades, Senhor, desejo guardar onde eu for, por isso eu as escondi dentro do meu coração. Pretendo seguir teu querer e o teu grande amor entender. Eu sou teu filho, tu és meu pai, da tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez, e nela eu posso encontrar a fórmula para vencer, luz que ilumina o caminho, fonte de todo saber. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. As tuas veredas, Senhor, eu quero também caminhar.
da fonte da vida, Senhor. Quero somente beber, eu quero saciar minha sede, a sede de te conhecer. Eu sou teu filho, tu és meu pai, da tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez, e nela eu posso encontrar a fórmula para vencer, luz que ilumina o caminho, fonte de todo saber. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. Vamos colocar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, por ter criado esse intervalo de tempo tão especial. Esse intervalo de tempo, Senhor, do teu sétimo dia. Que o Senhor, nos ensina, ó Pai, como devemos observá-lo. E que o Senhor possa estar nos ensinando, Senhor, como usufruir melhor desse dia tão especial. Fica conosco, Senhor, devolva-nos aos nossos lares. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que nós possamos estar falando, Senhor, a todos aqueles que estão ao nosso redor, sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia e sobre a Tua lei, ó Pai. Nós te rogamos, Pai amado, que devolva-nos aos nossos lares na Tua paz e na Tua segurança. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa dar uma bênção especial a cada amigo que está em nosso meio. Que não venhamos a retornar, Senhor, como viemos, mas que possamos voltar para nossas casas com a esperança da Tua breve volta. Fica conosco. Nós te rogamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai. Ao sair deste santo lugar, onde ouvir a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.